Oi, minha flor, tudo bom com você? Eu sou a Suzete Brazão, da Ateliê Vita de Pano. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente se encontra uma vez por semana para virar criança e brincar de boneca. E hoje a brincadeira é fazer 3 bichinhos usando apenas um molde. Olha isso aqui, a fofura que eles são. Gente, eles são muito fofinhos, muito macios e extremamente fácil de fazer. A brincadeira hoje é fazer esses 3 bichinhos, tá bom? Vocês vão ver como que é muito fácil. Se vocês gostarem da aula, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, entra lá no grupo do Face que eu vou deixar a descrição, o link na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos brincar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos brincar então. Então, meninas, o que eu vou usar para fazer esses bichinhos? O molde é basicamente isso aqui, ó. Esse formato oval. É isso aqui. Isso aqui é a costa da cabeça. A frente da cabeça, eu vou usar isso aqui, que é a metadinha desse molde cortado, fazendo esse abaulado aqui. Então, eu vou colocar isso aqui assim. Ele vai ficar assim. Basicamente, é isso aqui que eu vou usar. A costa e a frente da cabeça. O que vai mudar nesses 3 bichinhos? O formato do focinho e as orelhas. Só isso. Pro focinho do urso, eu vou usar isso aqui. Vou colocar assim. Pro focinho da coelha, o formato já muda. Ele vai ficar assim. Então, o fuço do urso e o fuço da coelha. A ovelhinha não tem focinho, eu não vou colocar. Então, para a ovelha, é só essas 2 peças aqui, a costa e a frente. Outra coisa que vai mudar, óbvio, é a orelha. Da coelha e da ovelha, a orelha é o mesmo formato. O que vai mudar é só o tamanho dela, que da ovelhinha eu fiz um pouquinho menor. E a orelhinha do urso, que é aquela orelhinha característica, o formato da orelhinha do urso. Esse molde, eu tô mostrando, com esse molde dá para fazer esses 3 que eu vou mostrar. Mas você consegue fazer, além do urso, da ovelha e da coelha, dá para fazer um panda, um cachorrinho, gatinho, daí dá para fazer outras infinidades de bichinhos usando só esse molde. Agora a gente vai começar fazendo o ursinho, tá? Para fazer esse ursinho, eu vou usar esse tecido, que é aquela mantinha de microfibra que a gente compra em loja de departamento, que ela é bem macia, aquela de microfibra. Vou usar, a única que eu não vou usar hoje para fazer vai ser a coelhinha, que eu vou usar um outro tecido, mas a ovelha também eu vou usar uma mantinha. Então, eu vou cortar a costa da cabeça, a frente da cabeça, a carinha, tá vendo que eu coloquei aqui e eu não vou cortar. Também é microfibra, tá, gente? Aquela mantinha. Tudo que eu tô usando aqui é aquela mantinha de microfibra que a gente compra. Dá pra usar qualquer outro tecido, um plush, dá pra usar aquele pelúcia. É um tecido maciozinho, bem peludinho de preferência, mas cada um faz como preferir. Eu coloquei o molde aqui, cortei para fazer a costa da cabecinha, que vai ser com tecido estampado. A frente da carinha do urso, eu coloco o molde aqui. Vou passar a costura. Começar aqui, dou um retrocesso, venho costurando aqui e termino aqui, dando retrocesso. É isso que eu vou fazer na frente da carinha dele. Aí, eu vou pegar o focinho e vou costurar, usando aquele pontinho aquele caseadinho que a gente usa para fazer patchwork. Se a máquina de vocês não tiver esse ponto, dá para fazer só com zigue-zague ou uma costura reta mesmo, não tem problema. E a orelha, mesma coisa, a costa da orelha vai ser com esse tecidinho estampado, a microfibra, um tecidinho de algodão, uma tricoline, para fazer a frente da orelhinha, porque ele vai ficar assim. Então, a frente da carinha dele toda nessa como chama? Microfibra.
Dá pra ver aqui onde eu costurei, ó, o fuço dele, a orelhinha tá aqui e a costa da cabeça com esse tecido que eu tô falando, a microfibra da orelhinha e aqui um estampadinho. Só vou mudar a estampa do tecido que eu vou usar pra fazer a frente da orelhinha. Eu vou fechar, vou prender tudo aqui pra vocês verem como que é que a gente prende tudo pra daí costurar. Aqui, antes de prender, lógico, eu vou costurar aqui e prender o focinho. Não tem jeito de prender aqui antes de fazer isso. Eu vou costurar isso aqui e mostro pra vocês. Eu passei na máquina. Eu não costumo tirar o molde. Deixo tudo preso com a agulhinha e daí eu venho acompanhando o molde, que eu acho mais fácil. Comecei e fiz essa costura. Aí eu corto o excesso aqui dessa pontinha. Deixo de lado, abro aqui. Uma coisa que eu não falei é que vocês têm que prestar atenção no sentido do pelinho. Como essa cabeça aqui tanto faz assim ou assim, não tem problema. Mas prestar atenção na hora de fechar ali, colocar aqui, para na hora de não colocar de cabeça para baixo, porque se você colocar assim, polinho e ficar aqui, se a pessoa passar a mão no rostinho dele, vai arrepiar. Então tem que ficar ao contrário. Onde vai ficar o olhinho aqui em cima, quando passar a mão, o tecidinho assenta e não arrepia. Isso aqui estando pronto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fuço dele, vou posicionar, o que que eu faço? Eu dobro ao meio, direito com direito aqui, coloco aqui na linha da costura, para eu saber certinho se tá centralizado, para não ficar mais para um lado do que para o outro, não ficar torto. Aí eu pego uma agulhinha, abro aqui, acerto bem aqui para isso, aqui. Centralizei aqui. Aí eu abro aqui com cuidado, segurando, e coloco uma agulhinha bem aqui no centro. E aí eu vou colocando agulhinhas, para não ter perigo de sair do lugar. Porque eu vou prender isso aqui com aquela costura de pet, caseadinho, e eu não quero que isso aqui saia do lugar de jeito nenhum, porque afinal é a carinha dele que tem que ficar impecável. Tá. Coloquei tudo agulhinha. Agora eu vou costurar toda a volta. Eu não vou fechar aqui. Eu vou colocar uma agulhinha aqui. No molde tem a marcação de onde tem abertura. E o molde você vai encontrar lá no meu grupo do Face. Então, entra lá para conseguir o molde, gente. Eu tenho que deixar uma aberturinha aqui. Não precisa ser muito grande. Eu venho aqui, começo aqui, dou toda a volta e paro aqui, deixando uma abertura, porque a gente vai colocar um pouquinho de plumante aqui também, para esse fuço ficar mais cheinho, tá bom? Eu vou passar na máquina e já mostro. Aqui, já passei a costura, deixei a aberturinha que eu falei que tem que deixar. Agora, eu vou fazer a orelha. Vou costurar a orelhinha direito do tecido de tricoline com direito desse tecido aqui. Começo aqui, dou toda a volta, sempre com retrocesso, tá? Vou fazer isso as duas orelhinhas, porque antes de colocar, de fechar a cabeça, colocar na parte de trás, a gente tem que prender a orelhinha. Então, eu vou mostrar, eu vou costurar aqui e já mostro pra vocês.
Aqui já costurei. Esse aqui eu já virei. E eu vou mostrar pra vocês como é bem fácil virar. Você usa... Aqui eu uso uma chavinha de fenda. Mas dá pra fazer com agulha de tricô, não forçando pra não furar o tecido. Ou qualquer outro material que você consiga colocar ali dentro. Então, ficou assim. No molde, tem toda a marcação de onde vai ficar a orelhinha. Aqui, por exemplo, eu vou colocar meio assim para vocês verem, mas tem lá a marcação. Aqui, a orelhinha vai ficar aqui. Então, o direito, a tricoline tem que ficar de frente para a carinha, para não, na hora que virar, ela ficar de frente, assim, não ficar ao contrário. Então, ela vai ficar aqui. Aí, eu prendo com uma agulhinha. Aqui, eu faço assim. Dobro aqui e coloco a outra de frente aqui também. Aí, eu tenho certeza que vai ficar tudo na mesma direção. Não ficar uma mais para um lado que a outra. Não vai ficar torto. Prendo com a agulhinha. Agora, tá preso, aí sim, eu vou pegar a costa da cabeça e vou colocar direito, direito com direito e vou encher de agulhinha para não ter perigo de sair do lugar. Então, eu faço assim. Quem não gostar de prender com agulhinha, dá para alinhavar também. Eu prefiro agulhinha, mas cada um gosta, né? Tem a sua preferência, se ajeita melhor de um jeito que do outro. E não esquecer que aqui também vai ter que deixar uma abertura, que a gente vai encher essa cabeça por aqui, onde a gente vai deixar a abertura. E eu vou passar na máquina e venho mostrar pra vocês como que vai ficar. Aqui eu já costurei, dei toda a volta, deixando a abertura aqui. Vou tirar todas as agulhinhas. Tem que tirar os excessos, tá, gente? O que sobrar de tecido aqui, esse fundo, sobrou mais pra lá, sobrou muita orelhinha aqui, tecidinho da orelhinha, tira pra não ficar grosseiro. Se bem que esse tecido é bem macio, não, mesmo que fique um excesso, não vai ficar feio, não vai ficar grosseiro. Cuidado na hora de virar, porque lembra que pôs a agulhinha aqui na orelha? Olha, ela já fica com formatinho, tá vendo? Que graça que fica, gente. E aqui, agora a gente vai encher, pra daí colocar... Deixa eu tirar esses... Fazer o focinho, focinho não, como que chama? O narizinho, colocar os olhinhos, enfim. Agora é só encher. A cabeça tá cheia. Agora, eu vou abrir aqui essa parte que eu deixei do fuço e vou colocar um pouquinho de enchimento. Aqui não precisa tanto, não, pra não ficar muito exagerado. É só pra dar um charmezinho nele mesmo. E a carinha está praticamente pronta. Aqui o narizinho, eu usei pra fazer esse narizinho, esse aqui, é tipo um corinho. Deixa eu mostrar aqui. É esse tecido aqui, é Cortex, é de fazer estofado de sofá, essas coisas assim. Então, eu cortei um pedacinho pra fazer o nariz.
um triangulinho. Tem aqui um monte. Vamos ver se não vai ficar grande. Se ficar grande, a gente diminui. Eu tô achando que vai ficar muito grande. Então, eu diminuo o tamanho. Vai ter o molde certinho, tá, gente? Tamanho, tudo certinho. Parece um coraçãozinho o nariz dele. Aqui. E aí, eu vou dar pontinho com agulha e linha. Aqui eu já centralizei o narizinho. Eu prendo com a agulhinha para não ter perigo de sair do lugar. Pego a linha com a agulha, deixando aquela argolinha. E começo a costurar. Ó, a posição eu deixei um pouquinho acima de onde tá a linha de costura do focinho, tá vendo? É só uma coisinha acima, bem pouquinho. E presta atenção para centralizar aqui a linha da costura com a pontinha do nariz aqui, para não ficar torto. Aí eu começo aqui. Acho que eu vou começar aqui por cima, porque eu vou ter que deixar uma aberturinha aqui antes de fechar, a gente ainda vai encher esse narizinho também. Então, eu começo por aqui. Aqui por cima. É só pontinho de alinhavo mesmo. Pontinho miudinho. Prendendo. Aqui não tem necessariamente que ser esse tecidinho. Você pode usar o feltro, dá pra usar o plush, que daí são tecidinhos que esticam, são maciozinhos. Esse aqui é bem macio e ele estica um pouco. Ele tem um pouco de elasticidade também, por isso que eu gosto dele. Aqui já tem uma aberturinha, é o suficiente para eu encher com o plumante. Aí eu pego só um pouquinho de plumante. Deixa eu achar. Tiro as agulhinhas e coloco o plumante. Pronto, não precisa muito. Aí a gente termina de fechar. Como esse tecidinho aqui da microfibra da carinha é bem peludinho, você nem vai perceber nada aqui da onde você costurou, deixou pontinho. E se fizer bem delicadinho, não aparece nada onde costurou. Aí eu passo pra lá e corto aqui bem rente. E o narizinho dele, que excesso de plumante que às vezes sai, a gente tira. E aqui agora é com a linha de bordar que eu vou fazer. Eu vou pegar a linha
dobrar ela ao meio. Pra ficar argolinha. Agora, com a agulha e linha, eu meço assim, deixo um dedinho. Aí vocês veem se quer mais. Eu não gosto muito aqui embaixo, porque a hora que prender a cabeça, a boquinha some aqui embaixo. Então, eu meio que calculo um dedo, mais ou menos, e o tamanho que eu quero a boquinha. Aí eu ponho a agulha aqui, passo assim, passo a agulha de volta na argolinha, fez essa laçadinha. O que que eu faço com isso? Eu subo aqui, ó, eu faço assim, centralizo e puxo aqui, ó. Aí ele vai entrar aqui no narizinho, vai sair aqui em cima na cabeça. Aqui dá até pra deixar mais, deixa eu puxar um pouquinho mais. Não ficar tão com a boquinha lá pra cima. Aí. Viu? Aqui eu dou um nozinho de um jeito que ele não vai aparecer. Ai, com linha dupla aqui é difícil. Ai. Gente do céu, eu moro numa rua tão barulhenta, não sei se vocês estão ouvindo. Cachorro, carro do ovo passando. Ó. Isso quando não tem vizinho gritando, falando alto. É difícil. Mas... aí a gente passa essa linha pra cá. E corta rente. Viu? Ficou pronto. Faltando só o olhinho. O olhinho eu usei um botão. Já vou pegar o botão e mostro. Para fazer o olhinho, eu vou usar esse botão pérola. Então, o que eu faço? Dou um nozinho aqui na linha, passo aqui por dentro e vem aqui. O olhinho não vai ficar muito para cima dessa costura da bochecha dele. Subo aqui, coloco aqui. Essa agulha é grande, grossa não passa. Aí eu faço a mesma coisa aqui, eu passo já pra cá, aonde vai ficar o outro olhinho. Na mesma altura e mesma distância. Eu calculo aqui a distância que eu quero. O certo é medir, né? Acho que dá 1,5 para cada lado. É. Aqui 3 centímetros, eu entrei aqui e aqui. Então, na linha da costura, 1,5 para cá e 1,5 para cá. Não tem erro. Aí, põe o outro olhinho. Prendo aqui, volto aqui e vou... eu vou passar ele pra cá, pra ele dar uma puxadinha, peraí. Aí. Só pra ele vir pra baixo aqui um pouquinho. Aí, eu vou pra cima, de volta, pra prender o outro também. E volto lá embaixo. Pra ele ficar baixadinho assim. Eu dou um nozinho aqui, que é pra ele não, pra essa linha não voltar. Senão ele volta lá pra onde tava, não fica o olhinho puxadinho. E aí a intenção é ficar. Tá vendo? Aí eu volto lá, aqui pra fazer a sobrancelha. Faço aqui. E
e aqui. Vem aqui atrás. Dou um nozinho aqui, porque aqui vai ficar costurado depois, não vai dar pra ver nada. E o nosso ursinho está pronto. Agora a gente vai fazer o coelhinho. O molde é exatamente o mesmo que a gente usou na cabeça do urso. Aqui, pro coelhinho, pra coelhinha, eu vou usar esse tecidinho aqui para fazer o rostinho dela. Isso aqui é um suedine. Dá para ser uma malha de algodão 10% elastano, que dá também, fica bem boa. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Deixar preso aqui. E passar a costura aqui em volta para fazer a frente do rostinho. A cabeça, a parte de trás, que é sempre aquele tecidinho estampado ou aveludadinho lá, né? Que eu falei que eu usei a microfibra, aquela mantinha. Esse aqui eu vou usar o buclé polar para a costa da cabeça. Tá aqui. E a orelhinha, que é a única coisa que faz diferença. Que é o formato da orelha, lógico, né? A orelha de coelhinho, que daí é o mesmo esquema da orelha do urso. A costa da orelha no tecido felpudinho, um outro tecidinho estampadinho que vai na frente, e no rostinho dela vai o focinho. Lembra que a única diferença, gente? Então, o que que acontece? No urso foi a parte de trás, a frente da cabecinha do urso e o focinho do urso, que é um ovalzinho. Para a coelhinha, eu vou usar a mesma coisa, exceto esse aqui, que o dela, o formato é diferente. Vai ser esse formato. A única coisa que vai mudar aqui é isso e o formato da orelha, só, mais nada. O resto é tudo igual. Então, deixa eu me organizar aqui para começar a mostrar para vocês. Eu vou passar a costura aqui, como eu fiz no do urso, recortar o excesso aqui e costurar o focinho dela bem centralizado, como eu fiz do urso. Já mostro. Então, ó, eu costurei igual eu fiz com a carinha do urso. Ficou assim. Eu vou pegar o tecido, esse aqui é um soft que eu tô usando. Dá pra ser um plush ou qualquer outro tecido bem felpudinho, assim. Não tenha pelinho, só que seja macio. Vou dobrar no meio, igualzinho eu fiz com o urso. Centralizar aqui. Na costura. Abro aqui, coloco a agulhinha bem na linha da costura, para não ter perigo de sair do lugar. E eu vou passar a costura de caseadinho em toda a volta, como eu fiz do urso. A orelha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu peguei esse tecido, que na verdade eu nunca tinha usado, que é esse buclé polar. Eu, particularmente, ele é muito gostoso, bem macio, mas ele é mais fácil trabalhar com a microfibra, aquela mantinha, do que com ele. Porque olha o que acontece. Na hora de costurar, então eu corto, sempre eu corto no tecido peludinho e ó, o tecido, a tricoline, eu faço só um retângulo, põe em cima, costuro e depois eu recorto. Ele entorta. Ele vai, mesmo prendendo bem com a agulhinha, conforme você vai costurando, ele vai andando e vai entortando o tecido. Só que depois que a gente vira, não tá normal. Então, aí vocês veem, né? Não sei se alguém
tem acesso a esse tecido, se vocês vão usar, se já usaram. Eu nunca tinha usado, eu não sabia que ele fazia isso. Eu acho que é só por ser na tricoline. Eu espero que no corpinho não faça. Mas vamos continuar assim pra gente ver como que vai ficar. Agora eu vou costurar aqui, fazer o pespontinho, o caseadinho, para prender o focinho, colocar a orelhinha no lugar, como a gente fez com o urso. A posição daí do urso era bem na lateral e do coelho vai ser mais para cima. Então, eu já mostro como que vai ficar assim. Ah, outra coisa, eu vou prender aqui primeiro e já mostro para vocês. Aqui já tá tudo prontinho. A orelha, eu virei as duas já. A gente vai fazer assim. Vai dobrar uma beiradinha aqui, para ela ficar bem delicadinha. Eu não vou dobrar ela ao meio, assim. Eu vou dobrar só um pedacinho aqui, só a largura da costura que ficou aqui dentro. E vai sobrar essa beiradinha aqui. Ela vai ficar assim. Que é só para dar um charmezinho na orelha mesmo. Então, eu vou pegar essa orelha, o tecido, a tricoline, de frente para o rostinho dela. Venho aqui na marcação, que vai ter lá a marcação certinho para vocês. E vou prender com a agulhinha. E vou fazer a mesma coisa que na outra. Só uma dobradinha. Deixa eu ver se fiz pro mesmo lado. É assim. Isso tem que prestar atenção também, gente. Senão vai ficar as duas viradas pro mesmo lado. Dobra e coloca pra ver se vai ficar igual essa dobrinha. Se não fica uma virada pra cá e ao invés dessa ficar, tem que ficar uma de frente pra outra, assim. Senão daí fica essa virada pra cá e essa pra cá, vai ficar feio. Então tem que ficar virada pra cá. Uma de frente pra outra. Então a gente põe essa aqui no lugar, na posição que ela tem que ficar. A gente vira assim e põe, faz a mesma coisa, não muda nada no jeito de fazer da coelha com o urso e a ovelhinha, o processo é todo mesmo. Na ovelha, a diferença vai ser onde que vai ficar posicionada a orelha, única coisa. A ovelha ainda é mais fácil de fazer. Aqui eu já prendi com a agulhinha. Agora eu pego a parte de trás da cabeça, dobro ao meio, dobro ao meio aqui, para eu saber a posição, que isso eu não falei lá na cabecinha do urso, para ficar tudo centralizado. Dobrei ao meio, coloco na linha da costura aqui, bem aqui. Prendo com a agulhinha aqui. Ficou bem no centro. E eu venho aqui e faço a mesma coisa. Vou marcar aqui. Vou prender. Prendi o centro. Agora eu vou fazer o seguinte. A orelhinha, ela tem que ficar aqui pra dentro. Então, eu vou dobrar ela pra não correr o risco de... Deixa eu fazer o contrário pra ficar mais fácil. Coloquei a orelha, as duas. Eu vou dobrar ela aqui, fazer uma bolinha assim. Não tem necessidade de prender, é só pra ela ficar escondida na hora de costurar, não ter perigo de costurar ela, prender ela. Aí a gente faz de novo. Dobra ao meio, centraliza aqui e põe a agulhinha. Como a gente fez com a bochecha, tanto do urso quanto dela aqui. Dobra aqui, acha aqui onde tá a costura e põe uma agulhinha. Agora sim eu venho prendendo com a agulhinha toda a volta, tá bom? Eu vou fazer isso, vou prender tudo com a agulhinha e vou costurar, deixando aquela abertura aqui. Então, vou começar daqui, vou dar toda a volta e parar aqui, deixando a abertura pra gente poder encher, tá bom?
Aí eu já mostro. Pronto, fechei todo ele, toda a cabeça, tirei as agulhinhas e agora é só virar. Cuidando para não espetar. Lembra que a gente colocou a agulhinha prendendo a orelha? Então tem que cuidar. Ou se conseguir tirar, já tira antes de começar a virar para não ter perigo de furar o dedo. Aí é só virar. Prontinho. Aqui. Nossa coelha. Quase pronta. Aí agora a gente vai encher a cabeça. Vamos colocar também um pouquinho de plumante aqui no fuço dela. E depois a gente vai pôr o olhinho. O olhinho aqui eu fiz fechadinho assim, bordadinho com aquele ponto atrás. Se não quiser fazer esse bordadinho, dá pra pôr só um botãozinho, também fica bem bonitinho. Se não souber bordar, eu particularmente também não tenho muito jeito com bordado. Mas dá pra fazer com uma caneta que chama, acho que é Micron, eu não tenho certeza. Que é pra isso mesmo, fazer boquinha, olhinho, assim, até a ponta bem fininha. Então dá pra fazer com aquilo, dá pra fazer com pincel fininho e tinta. Então vai ficar a critério de vocês, tá? Agora a gente vai encher pra depois terminar aqui, fazer a boquinha, enfim, vamos encher. Lembrando sempre que a gente vai colocando o enchimento onde a gente quer que fique mais cheinho. Vai dando formato da carinha, é com a mão mesmo. Agora a gente põe um pouquinho só, mesma coisa no urso, gente. Põe um pouquinho aqui, entre o soft e o tecidinho do rostinho. Não precisa colocar tanto. Aí, é o suficiente. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui tá pronta. Pra fazer o narizinho, nessa aqui, eu bordei. Ficou bonitinho tudo, mas eu quero mostrar um outro jeito de fazer também. Dá pra fazer com o plush. Deixa eu pegar. Eu pego um pedacinho, pode ser o plush, pode ser o feltro, qualquer outro tecidinho. Até o mesmo desse aqui, no tomzinho rosa. Eu vou fazer com o plush. Eu pego, dobro ele ao meio aqui e corto um triangulinho aqui. Pontinha que ficou muito, a gente tira fora.
E aí a gente mede se não ficou muito grande. Se tiver ficado do tamanho que eu quero, que eu vou gostar, eu deixo. Aí eu acerto aqui. Porque daí eu vou prender igual eu fiz com o narizinho do urso. Com um pontinho bem miudinho e coloca um pouquinho de enchimento. Se você não quiser fazer isso, aí sim você pega e borda com linha de bordar, tá? Agora eu vou fazer assim com a agulha e linha pra gente ver se vai ficar bom. Eu acho que fica muito bom assim. Aí o bom desse aqui é que ele fica salientinho. Se bem que o outro eu fiz bastante vezes o bordado, ele ficou saliente também. Mas esse aqui daí fica fofinho. Certo? Para a boquinha, linha de bordar com uma agulha comprida. Vejo a linha da costura, centro. Dá para perceber aqui a linha de... o centro aqui, ó. Então, ele vai ter que ficar aqui. Eu venho aqui, vou até na pontinha do nariz. Aí. Puxo aqui, passo por dentro da argolinha. Eita, escapou uma ponta, peraí. Passei por dentro da argolinha e puxo aqui, ó. Aí é só passar de volta aqui. Porque como ela passou aqui por dentro, ó, dessa argolinha, eu passo aqui laçando ela, passo por cima dela. E volto aqui. Pronto. Tá fixa. Aí é só cortar. Pra fazer o olhinho, eu vou usar esse retrós. Eu vou medir aqui 1,5 ou 2. Deixa eu ver quanto que eu fiz nesse. A distância foi de 1,5 também. Então, eu vou medir aqui. Pego a linha da costura e meço 1,5, põe bem no centro. E ponho e marco aqui. 1,5 aqui, mais 1,5 aqui, 3. É a distância. É a distância do olho, um do outro. Aí eu vou pôr esse retrós, esse carretel aqui, segurar firme e fazer o contorno. Fiz o olhinho. E faço a mesma coisa aqui. Se não quiser fazer assim, dá pra pôr um botão só aqui no lugar. Dá pra fazer, já expliquei lá, já no começo da aula, que é só colocar, fazer com aquela caneta de fazer olhinho ou com tinta, fica a critério de vocês. Aqui eu vou fazer com aquele pontinho atrás. E eu já, assim que fizer, eu já mostro pra vocês. Então, olhinho, eu não vou ensinar mesmo pra vocês, porque eu sou uma negação em bordado, então não vou nem conseguir ensinar vocês. Então, aí vocês, né, faz como eu falei, com caneta, aquela caneta própria pra fazer olhinho, boquinha, enfim. Ou põe botão. Outra coisa que eu queria ensinar pra vocês. A orelhinha dela, a princípio, é assim mesmo. Mas eu vou ensinar um negócio que, se vocês quiserem fazer, fica bem bonitinho. Que é um franzidinho que vai fazer com que a orelhinha fique pra cima. Eu pego a agulha com aquela argolinha, coloco aqui no começo, bem no meio da orelha. Passo a agulha por dentro da argola e vou alinhavando. Só isso.
pegando o tecido de algodão e o plumantezinho aqui, o felpudinho. Venho até o meio, que tá passou do meio um pouco, mas não tem problema. Aí eu puxo. Quando eu puxo e dou um nozinho aqui, dou um acabamentinho, a orelha fica em pé. Ela fica assim, ops. Deixa eu tirar a agulha daqui, eu passo ela pra dentro, pra trás, aliás. Entre um tecido e outro, puxo lá e corto rente, assim não aparece nada, nenhum fiozinho. E ela vai ficar erguidinha assim. Enquanto que a outra sem, ela vai ficar caída assim. Então, é bem assim que ela vai ficar. Então, se franzir, fica erguidinha. Senão, vai ficar assim, tá? Eu prefiro assim, eu acho mais bonitinho. Mas fica a critério de vocês, tá bom? E é mais uma cabecinha pronta, tá bom? Vamos para a última, para a ovelhinha agora, a ovelhinha mais rápida ainda. Então, vamos para a cabecinha da ovelha. Qual que é a diferença da cabeça da ovelha? A posição do molde é a única diferença. Tanto o urso quanto a coelhinha, o molde é nessa posição, a frente assim, então ele é nesse sentido. Os olhinhos ficam aqui, o focinho, tudo. A ovelha, o molde é nessa posição. Então, esse pedaço aqui vai ficar maior. Eu vou usar outra parte aqui. É a única diferença. A posição do molde. Porque a ovelha, ela tem a carinha mais comprida. Ela não é arredondadinha como os outros. Então, eu só virei o molde. A única coisa que eu fiz foi virar o molde. A orelha é a mesma coisa que as outras. A gente vai pôr o topetinho igual. Então, o mesmo molde, só no sentido diferente, na posição diferente. Aqui eu já cortei, já costurei. E já fechei aqui pra vocês, virei tudo. Aqui é o topetinho dela. Eu tô usando o soft pra pele da carinha e a carapinha pra fazer o topetinho e a costa da orelhinha. A frente aqui, nessa aqui, eu tô usando o plush. Nos outros eu usei tudo tricoline, mas nesse aqui eu queria tudo muito macio, né, por conta da ovelha e tudo. Aí, por isso que eu tô usando tudo nesses tecidinhos mais macio. O que vai acontecer aqui? É a mesma coisa. Dobro aqui, centralizo, prendo com a agulhinha. Para não sair do lugar. Até então, tudo igual. O que vai mudar? Além da posição, né? A orelha. Os outros bichinhos a gente punha assim e ficava para cima. A ovelha não, a ovelha a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma dobrinha aqui também, como a gente fez no da coelha. E vai colocar aqui, deixando só a bordinha de costura, o pezinho da máquina, só isso. Então, eu ponho a orelha aqui, prendo com a agulhinha. Ponho aqui também, faço a mesma coisa, faço a dobrinha aqui, coloco aqui, deixando só o pezinho da máquina, que é onde a gente vai costurar para fechar a cabeça. Aqui. E aqui eu não vou passar o ponto de caseadinho, eu vou passar uma costura reta em toda a volta. É só essa a diferença. Então, a posição mudou, porque a ovelha ela tem a carinha mais comprida, e aqui eu não vou fazer o caseadinho, vai ser um ponto reto. Pronto, ficou assim. Agora é só a gente colocar a parte de trás da cabeça e encher. Pronto. Costurei a costa da cabecinha, eu usei também a microfibra. Sempre tô usando a cobertinha. Fechei tudo, olha como fica a rentezinho aqui.
a orelhinha bem certinha aqui na lateral. Agora, vamos encher. Aí. Dou uma ajeitada e pronto. A nossa cabeça da ovelhinha está praticamente pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar o olhinho. Deixa eu ver se não tá faltando enchimento em lugar nenhum. Acho que aqui um pouquinho, talvez. Ó, fica mais pontudinha, tá vendo? Ó, de ladinho. A gente vai colocando e dando o formato que a gente quer. Viu? Olha que bonitinho que vai ficando. Tá vendo? Então, agora, pro olhinho, eu vou usar essa bolinha minúscula para fazer o olhinho. Quero ele bem pequenininho. Então, vamos colocar o olhinho. Eu vou usar essas bolinhas que eu gosto mais, da ovelha com olho bem pequenininho. Vou pôr aqui. E eles meio pertinho um do outro. Eu acho que fica delicadinho. Gente do céu, eu vou falar a verdade. Hoje tá difícil aqui na rua da minha casa. Normalmente é barulhenta. Mas hoje eu nunca vi, não sei o que aconteceu. Esse cachorro não para de latir. Já passou carro do ovo, carro de propaganda de mercado. Já passou o caminhão do lixo, que é, né, o horário dele passar. Mas hoje tá demais. Sempre é mais quieto, assim, nesse horário. Mas hoje nem esse horário não tá dando. Aqui, agora eu faço assim. Dou um nozinho. Passo lá pra trás. Aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Puxo bem, corto. E ele não vai nem aparecer aqui no... Mesmo sendo linha preta no tecido branco, não vai aparecer. Pra fazer o focinho dela, a gente vai fazer assim. Eu quero o narizinho aqui. Então, eu vejo que tamanho que eu quero. Venho aqui, coloco a agulha. Essa linha de bordar do mesmo jeito, com a laçadinha. Venho aqui. Faço assim. Passo pra cá. Passo a agulha dentro da laçada. Puxo com calma. Até chegar a laçada, chegar na linha, na direção da costura. E daí eu faço assim. Venho aqui. Aqui é a emenda da costura, ó. Emenda dos tecidinhos, a costura. Eu venho bem aqui embaixo, que é onde eu vou esconder depois. Porque isso aqui daí eu vou costurar. Ele vai ficar escondido. Faço assim. Puxo aqui. Seguro para não voltar. Passo mais uma vez para cá. Para trás. Travei. Agora eu dou um nozinho. Pronto. Nossa ovelhinha está pronta.
Agora eu vou fazer o corpinho para ver como que fica. Então, agora o corpo. O corpo eu vou fazer dessa maneira. Tecido de microfibra é aquela mantinha mesmo. Coloquei o molde aqui, prendi todo ele e costurei. Comecei aqui, dei o retrocesso, dei toda a volta e terminei aqui. Fiz a mesma coisa com o braço. Esse aqui eu já virei para vocês verem como que ficou, tá? Então, isso aqui não tem novidade. E é muito fácil, uma delícia. No instantinho a gente faz. A gente vira. Aqui eu tiro todas as agulhinhas. Acho que eu vou até recortar antes para eu ver bem. Aqui a gente tem que cuidar para não cortar, porque a gente tem que vir bem rentezinho aqui, tomando cuidado para não cortar a costura. Mas se a gente não corta bem rente, a costura, ele fica repuxando. Aqui, até prendi um pouquinho. Deixa eu ver aqui onde que tá a costura. Tá certo. E aqui a gente dá um piquezinho, para não ter perigo de ficar repuxando. Mas cuidado para não cortar a costura. Aqui eu gosto de fazer assim, vou levando as duas perninhas ao mesmo tempo. Vou até a metade, para as duas chegar juntas ali em cima e ficar fácil de virar. Como essa mantinha aqui, o desenho dela era todo de quadriculado, eu coloquei ela, dobrei e não vi a posição, o que ficou de cada lado. Aqui a gente vai ter que escolher se quer que se esse lado fica para frente ou esse lado. Eu acho que eu gosto mais desse. Vamos ver. Vou encher e depois a gente resolve. Para encher, o que que vai ser? Eu vou pegar minha tesourinha quebrada, pegar o bracinho, pegar esse aqui que tá com abertura maior. E a gente não vai encher ele todo, é só até a metade. É só isso aqui. Aqui a gente não vai encher. Ele vai ficar assim. E vamos fazer a mesma coisa nesse bracinho. E pro corpinho a gente vai enchendo sem deixar muito gordo, nada. A intenção aqui é ficar bem macio. Eu não gosto desse plumante porque ele empelota, ele não é bom. Eu gosto do Santa Fé, que aquele lá não tem perigo de você colocar e ele ficar tudo assim, empelotado, sabe? Aí eu tenho que ir ajeitando com a agulha. Põe lá dentro e vou puxando para onde eu quero, para dar o formato. É muito embolado ele. Tá. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou fechar aqui. Deixa eu pôr só mais um pouquinho, porque ele tem que firmar ali na cabecinha. E vou fechar.
como que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma viradinha aqui, bem pouca. Pego a agulha e linha. Passo aqui no... E vou fazendo uma linha alvo. Aí eu puxo. Então, ficou bem fechadinho. Dou o nozinho. E o corpinho tá pronto. Acho que eu vou deixar essa frente. Então, o que que eu vou fazer agora? Peguei a cabeça. Eu vou fazer isso aqui, entrar um pouquinho aqui. Então, eu faço uma cavinha assim. Faço uma covinha, pego e coloco aqui. Não precisa ser muito, é só um pouquinho, só pra gente ter noção onde ela vai ficar. Então, ela vai ficar aqui. Isso aqui a gente põe tudo assim, ó, vira tudo aqui pra dentro. Porque ela vai ficar aqui, assim. Tá? O que que eu vou fazer, então? Eu já sei que isso aqui vai entrar aqui um pouquinho, né? Eu tenho que ver se essa costura está batendo com essa costura da lateral. Eu pego um fio grosso, o fio 10, venho e começo aqui. Aqui eu sei que eu deixei uma margem de costura aqui em toda a volta. Então, eu venho aqui, onde eu parei, que eu deixei a abertura. Nossa, mas esse soft aqui, ele é muito duro de passar a agulha. Acho que é minha agulha que tá rombuda. Deixa eu ver se eu pego uma outra, porque essa aqui tá difícil. Vamos ver essa aqui se vai ficar melhor. O que que eu vou fazer aqui? Eu peguei e costurei aqui. Peguei, só dei um pontinho, vou dar mais um aqui pra garantir que não vai escapar, porque eu dei só um nozinho, eu não fiz a laçadinha. E perigo escapar, porque eu vou puxar com bastante força depois. Eu vou colocar isso aqui pra frente. Isso aqui é assim. Essa linha com essa linha. Ficou até bom que dá pra ver bem a divisão. Eu vou vir aqui. Eu sei que isso aqui tá lá dentro. É aqui que eu tenho que prender a cabeça dela. Então, eu dou um pontinho aqui. Eu vou fazer um zigue-zague aqui em toda a volta da cabeça dela. Isso aqui vai pra dentro. Eu sei que isso vai ficar lá dentro. Então, eu venho, passo a agulha aqui. E venho aqui. Venho aqui. Dá pra fazer assim, não precisa ficar ali o tempo inteiro segurando ali. Porque daí eu já sei, eu tenho como apoiar aqui. Eu sei a distância que eu quero, que é todo esse desenho aqui. Isso aqui tudo vai ficar pra dentro. Então, eu venho aqui, ó. Ela pode ficar apoiada na mesa mesmo. Que eu venho aqui, fica mais fácil até pra prender tudo. Vocês estão vendo que eu não tô puxando? Tá ficando só um zigue-zague mesmo. Eu venho aqui de novo. Eu vou fazer isso em toda a volta da cabeça. Deixando desse jeito. Aqui. Aqui. E eu cheguei na emenda de novo, tá vendo? Já cheguei aqui. Vai ficar bem certinho. Aqui. E sigo o mesmo, fazendo a mesma coisa aqui na costa. Então, essa parte vai ficar lá dentro, eu sei que é aqui que eu tenho que manter
a linha a direção da costura, nessa linha assim. A cabeça desses bichinhos não vão ficar firme, eles vão ficar com a cabecinha mole, assim, sabe? É aqueles bichinhos para criança brincar, criança que gosta de dormir com os bichinhos. Então, é um bichinho bem gostosinho de ficar brincando, segurar, enfim. Cheguei no final, aqui onde eu comecei. Então, ele tá inteiro assim. O que que eu vou fazer? Vou soltar a agulha e vou começar a puxar. Quando eu começo a puxar, eu vou pôr essa parte aqui do tecido para dentro. Porque eu vou puxar e ele vai começar a fechar todinho. Aqui também vou pôr pra dentro aqui, assim. E vou continuar puxando. Pronto. Puxei tudo. Agora é só fazer o nozinho, dar o acabamento ali. Assim. Ou empurro lá para trás da cabeça. Puxo bem. Corto o rente. E a nossa ovelhinha está assim. Agora, a gente vai pôr o braço. Aí sim, eu já tinha começado. O que que eu vou fazer? Eu sei que da cabeça até o ombrinho dela, eu tenho que deixar, até onde começa o braço, eu tenho que deixar como se fosse o ombro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver que a altura que eu quero. Se eu quero deixar mais ombro, eu deixo mais para baixo, menos ombro eu ponho um pouquinho para cima. Aqui eu vou deixar só com um dedo aqui, que eu acho que é suficiente. E daí, o que que eu faço? Eu já prendi a linha aqui no braço. Eu sei que eu quero deixar um dedo aqui. Eu deixo um pouquinho mais, porque essa distância de costura aqui, então, eu venho um pouquinho mais para baixo. Levo do outro lado, faço a mesma coisa. Um dedo ali, aqui de medida, mais um pouquinho para baixo, que é onde eu tenho que, onde vai segurar o bracinho. Aí eu faço assim. Então, é um bracinho que vai realmente ficar mole. Ó, passei aqui. Agora eu vou voltar lá. Passo de novo, faço isso umas 2 voltas, que é para ter certeza que ele não vai soltar. Passo mais uma vez nesse, e a hora que chegar lá do outro lado, eu já dou o nozinho. Pronto. Aqui eu já vou dar o nó. Pronto, meninas. Agora é só acabamentinho de blush, que a gente vai dar uma corzinha. Agora é só um blushzinho.
E aqui dentro da orelhinha também. Nessa dobrinha que a gente fez aqui. E ficou pronto a nossa ovelha. O corpo é o mesmo para todos os bichinhos, todos eles. Tem o mesmo formato, mesmo tamanho. Então, não tem necessidade de eu fazer mais os outros dois. Então, já deu para vocês verem, o importante era a cabecinha. Então, por enquanto, é isso. Obrigado por ter assistido até o final, uma aula tão comprida como essa. Beijo para todo mundo. Compartilha, deixa o like se vocês gostaram da aula. Se tiver qualquer dúvida, entra lá no meu grupo do Face. O link está na descrição do vídeo. Tchau, meninas. Beijo.